As cobras podem ser classificadas quanto aos dentes inoculadores de veneno. As cobras áglifas não apresentam presas inoculadoras. Seus dentes são pequenos e iguais. No caso, a jiboia, a sucuri e a caninana, ou chamada também de cobra rateira. Cobras opstóglifas apresentam suas presas na região posterior de suas bocas. A mussurana, a falsa coral e a cobra cipó. Cobras proteróglifas apresentam um par de presas anteriores, com sulcos centrais. Essas presas são fixas, no caso, a coral verdadeira. As cobras solenóglifas apresentam um par de presas anteriores, retráteis, e com um canal central, pelo meio do qual escorre a peçonha, produzida por uma glândula especial. Como representantes deste grupo, citamos a cascavel, a jararaca e a surucucu. E nesta próxima tela, observe agora alguns representantes dos crocodilianos: o crocodilo, o jacaré e o gavial. Vamos agora à classe aves, a classe das aves. São animais homeotermos, são os primeiros animais homeotermos. De todos os animais que nós vimos até agora, somente 2 grupos apresentam esta característica: as aves e os mamíferos. São animais considerados bípedes, pois possuem seus membros superiores modificados em asas. O seu corpo é revestido por penas. Apresentam respiração pulmonar e estruturas chamadas de sacos aéreos situados atrás dos mesmos, que vão auxiliar tanto para o voo como para a reserva de ar. Esses animais não apresentam bexiga urinária. São animais uricotélicos e com rins metanéfricos. As aves marinhas apresentam uma glândula de sal entre os olhos e o bico. O coração agora é o coração mais completo de todos. Apresenta 4 cavidades. A circulação é a mais perfeita de todas. É dupla, é fechada e completa. Agora, o arco da aorta desses animais se volta para a direita, diferente dos mamíferos, que se volta para a esquerda. E as hemácias desses animais são nucleadas. Em seus ovos estão presentes os 4 anexos embrionários: saco vitelínico, âmnio, alantoide e córion. Esses animais apresentam seu tubo digestório terminando em cloaca. São animais ovíparos. Algumas aves são nidícolas ou nidífilas, ou seja, permanecem após o seu nascimento em ninhos, e as nidífugas, que não ficam nos ninhos. Apresentam fecundação interna e desenvolvimento direto. Os seus representantes são dioicos, macho e fêmea separados, e com dimorfismo sexual. O macho apresenta características diferentes da fêmea. O tubo digestivo desses animais é completo. Apresentam órgãos como papo, proventrículo, moela, esôfago e intestino, além de glândulas especiais, terminando em cloaca. Apresentam glândulas uropigianas na base de sua cauda, que produzirá um óleo que impermeabilizará suas penas. Apresentam a siringe, o órgão de canto, uma caixa vocal com músculos responsáveis para a emissão dos sons nas aves sonoras. Os machos sempre cantam mais. Isso está relacionado com o território e com o cortejamento da fêmea para a reprodução. Os seus bicos e patas são diferentes em sua forma e função. Tudo isso dependerá dos seus hábitos alimentares. Apresentam visão, audição e olfato bem desenvolvidos. Também apresentam a membrana nictitante em seus olhos. Apresentam a fúrcula, o osso da sorte. E as aves apresentam apenas um côndilo occipital, o que está presente também nos répteis. Algumas adaptações ao voo. O seu osso externo tem a forma de quilha, o que vai facilitar a aerodinâmica. Os seus ossos são pneumáticos ocos para ficarem mais leves. A presença de asas, sacos aéreos, não terem bexiga urinária e a forma aerodinâmica do corpo são uma dessas adaptações para que esses animais possam voar. As aves estão divididas em 2 superordens. A superordem ratita ou paleognata, onde os animais apresentam um externo sem quilha e geralmente não voam. E a superordem carenata ou neognata, onde os animais apresentam o externo com quilha,
São boas voadoras em sua maioria. São representantes das ratitas, os avestruzes, as emas e os quivis. São representantes das carenatas, as garças, os patos, gansos, cisnes, urubu, gavião, águia, falcão, o galo doméstico, a perdiz, fazão, peru, os pombos, os papagaios, os passarinhos em geral e as corujas. Existem outras aves ainda, hein? E finalmente a última classe dos cordados, a classe mamália, a classe dos mamíferos. Neste grupo, os animais também são homeotérmicos, assim como as aves. Apresentam seu corpo total ou parcialmente revestido de pelos, com glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. Apresentam um diafragma, que é um músculo respiratório exclusivo deste grupo. Apresentam uma dentição diferenciada em incisivos, caninos, pré-molares e molares. Apresentam a hipoderme, o panículo adiposo bem desenvolvido. Um tubo digestório completo terminando em ânus. A circulação é igual à das aves, fechada, dupla e completa, com coração de 4 cavidades. Porém, agora a aorta é voltada para a esquerda. A respiração é pulmonar. A maioria deles são vivíparos. Apresentam saco vitelínico, âmnio, alantoide, córeo, placenta e cordão umbilical. As hemácias adultas, elas são bicôncavas e anucleadas. Os animais agora eliminam principalmente a ureia como produto de excreção. Os seus rins filtram somente o sangue, portanto são metanéfricos. Os mamíferos são animais dioicos com fecundação interna. Esses organismos dioicos apresentam um desenvolvimento interno e direto. Os mamíferos apresentam ainda um dimorfismo sexual. Isso significa que o macho tem características diferentes da fêmea. A maioria deles são placentários. Os mamíferos são classificados em prototérios, metatérios e eutérios. Os prototérios são animais que apresentam bico córneo, apresentam pelos, pertencem à única ordem dos monotremados e são representados pelo ornitorrinco e pela équidna. Esses animais põem ovos com cascas, mas amamentam seus filhotes quando estes saem dos ovos. Não apresentam útero e nem vagina, apresentam cloaca. O seu leite escorre pelos pelos, uma vez que os mesos não apresentam mamilos. Os metatérios apresentam uma placenta efêmera, ou seja, dura muito pouco tempo. O filhote nasce precocemente, com apenas alguns dias, acabando de se desenvolver numa bolsa, o marsúpio, que contém essas glândulas mamárias. O útero e a vagina desses animais são duplos. Eles são representados pelo canguru e pelo gambá, que formam a ordem dos marsupiais. No grupo dos eutérios estão a maioria dos mamíferos. Esses animais apresentam placenta verdadeira, uma vagina simples e o feto se desenvolve completamente no interior da fêmea e estão divididas em várias ordens que vamos ver agora adiante. A ordem dos cetáceos engloba animais, na maioria marinhos. Os adultos não apresentam pelos. Neste grupo estão a baleia, o golfinho e a orca. Os sirênios são animais aquáticos, herbívoros e apresentam muito poucos pelos. O peixe-boi está nesse grupo. Os perissodáctilos são animais herbívoros com 1, 3 ou 5 dedos modificados em cascos. Por isso são chamados de ungulados. Neste grupo está a anta, o cavalo, o rinoceronte e a zebra. Os artiodáctilos apresentam 2 ou 4 dedos modificados também em cascos. Também são chamados de ungulados. Neste grupo está o veado, o carneiro, o porco, o boi, o camelo, a girafa, a cabra e o hipopótamo. No grupo dos proboscídeos estão animais herbívoros e que apresentam presas, no caso o elefante. Os quirópteros são os únicos mamíferos voadores, apresentam uma membrana de pele entre os dedos. Neste grupo está o morcego. Os edentados são destituídos de dentes ou apresentam uma dentição incompleta, neste caso a preguiça, o tamanduá e o tatu. Os animais carnívoros são predadores, como o próprio nome diz, carnívoros, apresentam dentes caninos bem desenvolvidos. Neste caso, a onça, o leão, o tigre, o cão, o gato, o urso, a hiena, a foca e o leão marinho. No grupo dos lagomorfos estão animais com 4 dentes incisivos em cima e 2 embaixo.
Neste grupo está o coelho e a lebre. No grupo dos rodêntios estão os roedores, a maior ordem, com 2 dentes incisivos em cima e 2 embaixo. Neste caso, o rato, preá, a paca e a capivara. E no último grupo, o grupo dos primatas, são animais que apresentam os olhos, em geral, dirigidos para frente, apresentam unhas, uma mão prehensile com capacidade de agarrar. Neste caso, o chimpanzé, o gorila, o mico e os humanos.